Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, também com sua família, neste novo despertar com Deus. E vamos ao estudo do capítulo 23 do livro de Levítico, dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. O estudo deste capítulo é muito interessante e ele traz detalhes impressionantes sobre 7 festas sagradas com conteúdo profético. Este capítulo nos apresenta as festas solenes do Senhor. E diante da importância e também de tantos detalhes importantes e interessantes, nós vamos dividir o estudo em 2 partes. Será preciso dividi-lo em 2 partes. Então, nós vamos estudar hoje a primeira parte deste capítulo 23, ok? As considerações iniciais. As festas solenes ou santas convocações, em regra geral, eram ocasiões de um dia ou mais de duração em que os israelitas suspendiam seus trabalhos a fim de reunirem-se jubilosamente com o Senhor. É muito interessante como Deus, ele colocava e coloca, os seus ensinos e os significados, os objetivos do Evangelho através, muitas vezes, de comemorações. Então vamos aos detalhes do capítulo 23. Levítico 23 começa citando o sábado da lei moral, que era uma festa semanal, uma festa sagrada, ou seja, uma convocação toda semana, o 7º dia. Olha como começa o capítulo 23. O Senhor estabeleceu um calendário de festas solenes para o seu povo, ocasiões sagradas. Não eram meras convocações, mas eram santas convocações, assembleias separadas para propósitos especiais. A primeira coisa que os filhos de Israel precisavam ter em mente é que toda semana havia um memorial que os fazia lembrar de que desde o princípio ele fora estabelecido pelo Criador como uma bênção à humanidade. Confira na sua Bíblia, Marcos capítulo 2, verso 27, onde Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ok? Então, no decorrer de cada ano, também haviam festas cerimoniais. Aí era o calendário anual. Na seguinte ordem: Páscoa, depois Festa dos Pães Asmos, terceiro, Festa das Primícias, quarto, Pentecostes, quinto, Dia da Expiação, sexto, Festa dos Tabernáculos ou Festa das Cabanas.
O que muitos ignoram é o fato de que estas festas representam a cronologia do ministério de Cristo no plano da redenção. Vamos ver em detalhes no estudo de hoje. Então, agora, se você puder, acompanhe na sua Bíblia os comentários dos versículos. Verso 1 começa dizendo: Disse o Senhor a Moisés. As instruções acerca de cada convocação são transmitidas neste capítulo de acordo com a introdução habitual em Levítico. Você já percebeu esse detalhe? Cada capítulo começa dizendo exatamente assim: Disse o Senhor, falou o Senhor a Moisés. Olha que profundo isso daí no livro de Levítico. Verso 2 fala aos filhos de Israel. As instruções acerca das festividades eram para todas as pessoas e não apenas para os sacerdotes. De acordo com a expressão as solenidades do Senhor, os festejos eram convocações especificamente para os dias sagrados. Neste capítulo, do Senhor quer dizer ordenadas pelo Senhor, consagradas ao Senhor ou em honra ao Senhor. Portanto, as santas convocações consistiam em reuniões sagradas em que todas as pessoas eram chamadas a se reunirem nas datas transmitidas pelos sacerdotes. Festas ou ocasiões determinadas, incluindo o sábado semanal. Um ponto muito importante é que Deus enfatiza primeiramente o sábado semanal, o sétimo dia, como vamos ver agora no verso 3. O que isso nos ensina, amigos ouvintes da palavra de Deus? Sábado do descanso solene. Verso 3. A tradução não imprime a força suficiente que tem o original hebraico. As variantes da tradução para a nossa língua, no português, aparecem como um sábado de completo repouso, um sábado perfeito, um sábado de descanso solene. Aqui eu estou acompanhando na minha Bíblia e está sábado de descanso solene, exatamente assim. Pode conferir na sua aí como que está. O sábado é diferente de todas as outras festas e santas convocações. Por quê? Porque ele se originou lá no Éden, na criação do mundo. Enquanto estas festas anuais, que eram chamados sábados cerimoniais, um detalhe, estes sábados, estas festas, elas variavam nos dias da semana. Um ano podia cair numa quarta-feira, no outro ano na quinta. Agora, o sábado semanal, ele não muda, é sempre o sétimo dia. Então, existe esta clara diferença, ok? Então, hoje tem pastores, tem pessoas que dizem, não, é importante descansar um dia da semana, é importante guardar ou santificar, mas pode ser qualquer dia. Errado. O sábado de descanso semanal é um só, é o sétimo dia. O sábado do sétimo dia foi estabelecido por causa do homem, conforme disse Jesus. Já citamos, Marcos 2:27. E por isso é um compromisso do homem para sempre. As festas anuais foram feitas para os judeus e cumpriram seu propósito quando o tipo encontrou o antitipo na cruz de Cristo. Então,
amigos ouvintes, a diferença entre o sábado semanal é que ele permanece mesmo após a morte de Cristo, pois o próprio Senhor Jesus, bem como os apóstolos e os cristãos primitivos nos tempos dos apóstolos, todos obedeciam à santificação do sábado. Agora, estas festas anuais, Páscoa, Pentecostes, primícias, festa dos pães asmos, elas foram já cumpridas quando Jesus morreu na cruz. Como já falamos, tudo o que estava ligado ao santuário tinha uma simbologia. É isso que Paulo quer dizer em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17, quando ele fala: ninguém vos julgue, pelo comer, ninguém vos julgue pelo guardar sábados, não o sábado. Quando ele fala sábados, no plural, ele está falando desses dias de festas aqui. Estas já se cumpriram. O sábado do sétimo dia está incorporado à lei de Deus, os 10 mandamentos, sua constituição para a humanidade. Pelo fato de ter sido criada antes que o pecado entrasse no mundo, a lei moral dos 10 mandamentos permanecerá, mesmo depois que o pecado não mais existir. Isaías 66, verso 22 e 23, pode conferir. Por outro lado, as festas anuais judaicas eram apenas temporais, eram locais e de aplicação cerimonial, adequadas às condições da Palestina, nos tempos da colheita, determinados pelas estações do ano, e não para serem aplicadas ao mundo todo. Todas essas festas serviam a um propósito e foram adaptadas às condições dos judeus enquanto vivessem na Palestina, antes da vinda do Messias. Todas estas festas cessaram, mas o sábado do sétimo dia permanece. Jesus acrescentou, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 28. É o dia, amigo ouvinte, que pertence a Deus. Ninguém o pode falsificar, pois não tem esse direito de fazê-lo. É o santo dia do Senhor. A expressão é sábado do Senhor indica, conforme está aqui no texto, propriedade. Se Deus tivesse falado do primeiro dia da semana como meu santo dia ou o sábado do Senhor, hoje ninguém teria dúvidas sobre o significado desse dia. Em vez disso, ele usa várias expressões sobre o sétimo dia como seu. É muito claro, a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, em declarar esta verdade tão solene a respeito do Santo Sábado. Agora o verso 4 diz que estas são as festas fixas do Senhor. Repetindo a introdução, ao estabelecer o descanso do sábado, a parte dos festivais anuais que se seguiam. O sábado, o fundamento do tempo sagrado, foi estabelecido antes do pecado e antes da nação de Israel existir. Portanto, quando alguém diz assim, o sábado era só para os judeus, está totalmente equivocado, porque a nação judaica surgiu lá com Abraão. E antes de Abraão, lá com Adão, o sábado do sétimo dia já foi instituído por Deus. Leia Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2, e você verá.
Isso que estamos falando. Portanto, o sábado do sétimo dia é válido para todos os seres humanos. Mas os festivais anuais eram parte do sistema ritual israelita, temporário, que prenunciava maiores realidades cumpridas pelo trabalho salvífico de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17, quando fala sábados, como eu já disse, se refere a práticas rituais dos dias de descanso e não ao repouso sabático semanal. Agora, vamos detalhar as festas anuais. A primeira santa convocação do ano era a Páscoa. Se você ainda não sabia, o calendário judaico é diferente do nosso calendário, tá? O calendário judaico, ele começa o ano deles quando o nosso já está por volta de fevereiro e março. E a Páscoa acontecia exatamente no início do ano. Então o verso 5 fala da Páscoa. A Páscoa era uma festa comemorativa à histórica saída do Egito, a libertação do Egito, lá no capítulo 12 de Êxodo, que já estudamos. O ponto central da celebração era a morte do Cordeiro Pascal, que redimia os primogênitos da morte. A festa enfatizava o direito de Deus sobre os primogênitos e contínua necessidade da redenção do homem, o Cordeiro do qual nenhum osso devia ser quebrado, tipificava Cristo como nosso Cordeiro Pascal, que deu a si mesmo em sacrifício por nós, conforme João 19, verso 36 e 1 Coríntios 5, verso 7, onde Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. As duas festas vinham na época do começo da colheita da cevada. O primeiro mês, o mês de Abib, os israelitas tinham 3 sistemas de se referirem aos meses. Num dos sistemas, os meses eram simplesmente numerados, como aqui, o primeiro mês. Em outro, os nomes cananeus eram usados, Abib, dos quais somente 4 são conhecidos. No terceiro sistema, os nomes babilônicos, Nisan, Adar, Tisri, Quisleu, eram usados. Somente nos livros exílicos, durante e após o exílio babilônico, e ainda são usados hoje. Agora, a segunda convocação, o segundo sábado cerimonial era Pães Asmos. Acontecia no 15º dia do primeiro mês. A Páscoa era no 14º dia, né? Tá? Então, a festa dos Pães Asmos, no versículo 6, significa pães sem fermento. Durante a festa, era trazido o primeiro feixe da colheita de cevada. Guardava-se separada da Páscoa, apesar de estas festas terem íntima conexão uma com a outra. A Páscoa era celebrada no 14º dia do mês de Nisan, enquanto a festa dos Pães Asmos começava no dia 15 e continuava durante 7 dias. Juntas, formavam uma festividade dupla, assim como também é o caso da festa dos tabernáculos, junto com a festa do dia da expiação. No tempo de Jesus, as festas da Páscoa e dos Pães Asmos já eram tratadas como uma só. Marcos capítulo 14, verso 1 e 12.
Isto se devia, sem dúvida, ao fato de não haver intervalo entre as duas festas, e também porque ambas celebravam a mesma libertação do Egito. Ok? A terceira convocação do ano eram as primícias, no 16º dia do primeiro mês. Olha que interessante. Então, 14º, 15º e 16º. Era uma semana de festas, mas os 3 primeiros dias, eles eram identificados com estas 3 festas. Verso 9, a festa das primícias. Esta está ligada aos primeiros grãos colhidos e eram ofertados a Deus. Os israelitas não podiam comer a comida de suas colheitas até que tivessem feito essa oferta. Hoje, aplicando para hoje, Deus ainda espera que coloquemos de lado a sua porção primeiro e não por último. Dar sobras para Deus não é uma maneira de manifestar agradecimento. O que é reservado hoje, mesmo em nossos dias atuais? O dízimo, as primícias, né? Então devemos, quando recebemos o salário, quando recebemos algum ganho, devemos entender que a bênção de Deus proporcionou isto a nós e devemos separar, primeiro, antes de tudo, a parte do Senhor. No verso 10, molho das primícias da vossa messe, da vossa colheita. Verso 11, no dia seguinte ao sábado, no primeiro dia da semana, apontando para a ressurreição de Cristo, nesse dia, no Novo Testamento, como também os primeiros daqueles que morreram e retornarão à vida, conforme Paulo aborda no capítulo 15 de 1 Coríntios. Agora, a quarta santa convocação do ano era chamada Pentecostes. Acontecia 50 dias exatamente após a festa das primícias. Verso 15. Na época do Antigo Testamento era chamado a festa das semanas, aquilo que nós chamamos de Pentecostes, que é a palavra grega usada no Novo Testamento e que significa justamente 50 dias, ou seja, as 7 semanas que se contam desde a época da oferta de gratidão pelas primícias. Celebrava-se no 50º dia, depois da festa dos pães asmos. Foi durante essa festa que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja Apostólica, que se verificou com grandes sinais, 50 dias depois da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, conforme narra o livro de Atos, capítulo 2. Verso 16, 50 dias. O Pentecostes simboliza o derramamento do Espírito Santo. Assim como os pães movidos eram oferecidos, 50 dias após o molho movido, houve um período de 50 dias entre a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Cristo passou 40 desses dias na terra, instruindo e ajudando os discípulos, conforme o capítulo 1 de Atos narra. Então, ele subiu ao céu e durante 10 dias, os 11 discípulos continuaram a orar e suplicar até que o Pentecostes se cumpriu plenamente. Com o Pentecostes veio a plenitude do Espírito. No Pentecostes, o trabalho dos discípulos se uniu ao de Cristo e o resultado foi glorioso para o reino do céu.
Esses 10 dias foram importantíssimos para a igreja. Também foram importantes no céu, quando Cristo subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, conforme Efésios 4:8. Aqueles que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo saíram dos sepulcros depois da ressurreição e subiram com ele ao céu e foram então apresentados diante do Pai como as primícias da ressurreição. Pode conferir em Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, esta importante declaração. Agora, a quinta festa, a quinta santa convocação do ano, era chamado Festa das Trombetas. Acontecia no primeiro dia do 7º mês. Esta agora estava no final do ano. Verso 24. Primeiro dia do 7º mês, hoje conhecido como Ano Novo Judaico, o começo do ano civil, mas não chamado assim na Bíblia. A expressão em hebraico é usada somente em Ezequiel, capítulo 40, verso 1. Trombetas eram tocadas no primeiro dia de cada mês. Não havendo calendários disponíveis, as trombetas soando pela terra inteira eram um sinal importante do começo da nova estação, do fim do ano agrícola. A maioria das trombetas usadas eram feitas de chifres de carneiro, chamado no hebraico shofar. Mas algumas das trombetas mais especiais eram feitas de prata batida. A sexta convocação do ano, chamado expiação, acontecia no 10º dia do 7º mês, exatamente 10 dias depois da festa das trombetas. Verso 27, dia da expiação. Arão devia entrar no lugar santíssimo somente uma vez ao ano, conforme já estudamos no capítulo 16 de Levítico. No dia que os judeus de hoje chamam Yom Kippur. O dia era tipológico e prenunciava a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Completava a lista de festas de descanso solene. Esta era a festa que mais falava sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 9, versos 6 a 28. Amados, a primeira coisa a entender é o significado da palavra expiação. É uma palavra pouco usada hoje, em nossos dias, mas que tem um forte significado na Bíblia, tá? Expiação é quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido e se reconcilia com o pecador através de um sacrifício, de um substituto. Ou seja, neste caso, lá no Antigo Testamento, Deus aceitava o animalzinho que era sacrificado no lugar do pecador, que deveria morrer por conta do seu pecado, mas que é salvo por esse substituto que morre no lugar dele. Verso 32 fala que esta solene convocação era de uma tarde a outra. Celebrareis o vosso sábado. Essa passagem é entendida como uma indicação geral de quando todos os tipos de sábados, incluindo o sábado semanal, começavam e terminavam, bem como, ainda hoje, o sábado semanal começa ainda da mesma forma. Ao pôr do sol de sexta-feira, começa-se as horas sagradas do sábado, e ao pôr do sol do dia do sábado, encerra-se também as horas sagradas, iniciando o primeiro dia da semana.
A sétima e última convocação era chamada a Festa dos Tabernáculos. Acontecia no 15º dia do 7º mês, ao 21º dia. Versos 33 a 43. Então era uma semana de festas, né? A Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas. Cabanas era a última das 3 festas anuais de peregrinação. Comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto depois da saída do Egito. Exigia-se que os israelitas vivessem por 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Era também chamada Festa das Colheitas, uma vez que vinha no final da colheita. O jejum do dia da expiação era, pois, seguido por uma festa de júbilo. Agora o verso 34 a 36, esta primeira descrição da Festa dos Tabernáculos nos indica também o primeiro cumprimento do seu significado. Sabe qual? A vinda do Senhor Jesus para morar entre os homens. Pois Jesus não podia ter nascido em dezembro, que é um mês de neve em Jerusalém, durante o qual nenhum rebanho estaria nos campos. Portanto, amigo ouvinte, 25 de dezembro não se encaixa no dia do nascimento de Jesus, tá? É uma data criada pelos pagãos, 25 de dezembro. Que Jesus provavelmente nasceu na época da Festa dos Tabernáculos, em outubro, pode ser calculado assim. Zacarias exercia seu turno em julho, por ser do turno de Abias, o 8º turno do ano eclesiástico que começava em março. Foi o mês da concepção de João Batista, que nasceu, pois, no mês de abril do ano seguinte. Jesus nasceu 6 meses mais tarde, portanto, em plena Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos comemorava o tempo em que Israel viveu em tendas no deserto durante os 40 anos de peregrinação. É bom lembrar como Deus conduziu o seu povo no passado. É bom trazer à lembrança suas providências, pois a natureza humana é inclinada a questionar a vida e a sorte do presente. Faz muito bem pensar nas muitas bênçãos concedidas por Deus ao seu povo e no modo maravilhoso como Ele ainda tem dirigido as nossas vidas. Isso nos torna mais agradecidos, e a gratidão é uma parte vital de nossa religião. Finalizando os comentários, verso 44, a adoração envolve tanto celebração quanto confissão. Nos feriados nacionais de Israel, a balança tendia em favor da celebração. Destas 7 festas, destas 7 santas convocações, 5 eram ocasiões alegres e 2 eram solenes. Olha que interessante. O Deus da Bíblia encoraja a alegria. Deus não pretende que a religião seja apenas meditação e introspecção. Ele também quer que celebremos. Uma reflexão séria e confissão imediata são essenciais, como no dia da expiação. Mas isto deve ser equilibrado com a celebração de que Deus é e do que Ele fez pelo seu povo. Aqui finalizamos a nossa primeira parte deste estudo, analisando os 44 versículos deste capítulo, ok? Amanhã nós vamos dar sequência
neste capítulo 23, partindo para a segunda parte, que vai descrever a parte profética. Cada festa dessa, ela tinha um símbolo profético, e elas, na sua grande maioria, já se cumpriram. Para que o nosso tempo não estoure, não extrapole, então nós vamos dividir o estudo em duas partes. Amanhã nós vamos continuar com os significados muito especiais que estas festas tinham e como elas se cumpriram com exatidão. Tá bom? Então, vamos falar com Deus. Vamos orar. Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, santificado seja seu nome, aqui na terra como no céu. Muito obrigado, Senhor, por mais um despertar e pela oportunidade de ouvir a sua voz, de separar este tempo para esta comunhão contigo, para aprender da tua santa e boa palavra. Senhor, queira estar conosco em mais este dia e também iluminar as nossas mentes e ajude-nos para que possamos estar ao seu lado em mais este dia de atividades. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Não percam, amanhã nós vamos entrar na segunda parte, que é muito interessante, como essas festas que eram festas judaicas, como nós já aprendemos hoje, eram festas judaicas, estas sim. O sábado é só para judeus? Não. Essas festas judaicas, elas tinham uma simbologia que não era só para judeus. Aí era para todos os cristãos. E aí nós vamos ver amanhã como elas se concretizaram e que relação elas têm conosco hoje. Não percam, amanhã estaremos continuando este estudo muito interessante. Um grande abraço. Tchau, tchau.